Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Que alegria estarmos aqui juntos novamente para compartilharmos do estudo da lição da Escola Sabatina. Tem sido sempre um privilégio para mim conseguir compartilhar o estudo com vocês. Entendo da importância de realmente estudarmos a lição da Escola Sabatina, porque estudar a lição da Escola Sabatina nos faz a estudarmos a Palavra de Deus. E estudar a Palavra de Deus nos faz conectar com Deus da Palavra. Eu fico muito feliz em ver alguns comentários, ao saber que esse estudo tem sido um adendo, algo a mais para você cada vez mais conhecer sobre a Palavra de Deus, conhecer sobre o Deus verdadeiro e, consequentemente, também cada vez mais entender da importância desse manual que nós temos diariamente no nosso lar, que serve como maná espiritual, para que a cada dia, a cada momento, nós possamos estudar cada vez mais a Palavra de Deus e, consequentemente, se conectar com Deus da Palavra. Durante esse trimestre, então, estudamos o livro de Êxodo e chegamos à última lição do trimestre. Trimestre que vem, eu já tenho a lição aqui nas minhas mãos, estaremos estudando lições de fé no livro de Josué. Louvado seja Deus! Ou seja, sairemos desse personagem dentro da história que é Moisés e entraremos dentro do próximo personagem que é Josué. E assim vamos continuar entrando dentro da história, em especial entendendo cada vez mais sobre esse Deus bondoso, esse Deus amoroso, esse Deus que realmente ama e que nos ama, esse Deus que veio a este mundo, morreu por nós, esse Deus que prometeu que vai voltar e esse Deus que deixa claramente, seja no Antigo, seja no Novo Testamento, ele é um Deus que quer habitar no meio do povo. E talvez, entrando dentro da lição desse trimestre, o livro de Êxodo, talvez o ponto mais importante dessa lição é que existe sim um Deus verdadeiro, e um Deus que sempre quer habitar no meio do povo. Amém? E por isso a lição desse trimestre, ela se encerra com a 13ª lição, que é a lição a qual nós estamos estudando agora, com o título O Tabernáculo, aonde nos leva novamente a refletirmos sobre esse Deus que quer habitar no meio do povo. Amém? Louvado seja Deus por isso. Vamos lá para o verso para memorizar? O verso para memorizar se encontra no livro de Êxodo, capítulo 40, no versículo 34 e também o versículo 38, que diz assim: Então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, e todas as suas jornadas. Alguns pontos muito importantes dentro deste verso para memorizar. O primeiro deles é logo ali no início, onde relata: Então a nuvem cobriu a tenda. Quando nós entrarmos dentro da história, e nós entramos dentro da história durante esse trimestre, nós vamos observar que desde a saída do Egito, havia a nuvem, que era a presença de Deus, que os guiava no deserto, e a coluna de fogo que os guiava à noite. A nuvem também protegendo do calor do deserto, e a coluna de fogo protegendo-os do frio do deserto e também dos animais ferozes que existem no deserto. A verdade, claramente um Deus que queria estar no meio do povo, guiando o seu povo. E é interessante que quando a gente vai agora no verso para memorizar, que vai estar falando agora sobre o tabernáculo, ela relata então, esse verso relata que a nuvem que agora guiava então Israel no deserto, essa nuvem agora estava sobre o tabernáculo. De dia então em forma de nuvem e à noite então com fogo nela, fazendo então essa presença de Deus, o Shekinah, a presença de Deus no meio do povo. Por quê? Porque o nosso Deus é sempre um Deus que quer habitar no meio do povo. Isso aqui é muito interessante nós realmente entendemos. Um outro ponto importante no verso para memorizar é a glória do Senhor, ou seja, uma manifestação visível de Deus está agora sobre o tabernáculo. Isso mesmo. E esse ponto é muito importante nós entendermos e interessante, ou seja, você percebe que assim como no Sinai, e nós estudamos em lições anteriores, no Sinai, quando Deus chama Moisés, quando Deus vai dar então a
as tábuas do testemunho, o tabernáculo, Deus vai dar ali as palavras, Deus vai dar os mandamentos para Moisés. Você vai perceber então que a glória de Deus, assim como no Sinai, está agora também no tabernáculo, ou seja, a presença visível de Deus no meio do povo, agora então no tabernáculo. Um outro ponto importante para nós entendermos é exatamente no verso 38, que diz: de dia a nuvem, e aí havia fogo nela à noite. Que aqui é algo muito importante para nós refletirmos, ou seja, de dia e de noite. Isso nos leva a uma presença contínua de Deus. Não é somente por algum momento que Deus estava presente no meio do povo. Ou seja, esse Deus onipresente, esse Deus que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ele também está no meio do povo, durante o dia, perante a nuvem, e durante a noite, perante o fogo na nuvem, aonde agora ele está, então, visivelmente presente no meio do povo. E esse é um ponto muito importante nós entendemos, porque Deus, na verdade, ele nunca te abandona. Aplicando para nós hoje, Deus nunca nos abandona, Deus nunca te abandona. A verdade é que nós, muitas vezes, o abandonamos. Vamos lá para o livro de Gênesis? No livro de Gênesis, no capítulo 3, no verso 9, há uma pergunta de Deus para Adão e para Eva. Onde vocês estão? Aonde realmente você está? E por que essa pergunta, pastor? Porque Adão e Eva haviam pecado. E após pecarem, eles haviam se escondido de Deus. E o nosso Deus, o Deus poderoso, que quer sempre estar no meio do povo, Deus vai à procura deles. Ou seja, se você porventura tem abandonado a Deus, se por algum motivo você não está conectado a Deus, entenda, Deus não te abandonou, foi você que muitas vezes o abandonou. Mas esse Deus, assim como procura Adão e Eva após o pecado, é o mesmo Deus que hoje nos procura, que hoje te procura, porque Ele quer habitar junto com você. Amém? Louvado seja a Deus por isso e que possamos realmente compreender e entender esse ponto muito importante dentro da lição. Ok? Vamos lá para a lição de domingo? Lição de domingo, uma lição tremenda, algo muito importante agora relacionado à construção desse tabernáculo, onde Deus então habita no meio do povo. Porém, antes da construção do tabernáculo, Deus leva o povo a refletir em algumas instruções dadas por ele já no Sinai com os mandamentos de Deus, que na verdade não foi dado apenas ali, porque você percebe, por exemplo, que durante essa saída do Egito, Deus já estava ensinando a respeito do sétimo dia. E por que Deus o ensinava a respeito do sétimo dia? Porque o sétimo dia, ou seja, o sábado do Senhor, é algo feito já na criação e é para toda a humanidade. Quando Deus criou o mundo, ele no sexto dia ele terminou todas as coisas e no sétimo dia ele descansou. E por isso, por ter descansado no sétimo dia, Deus abençoou esse dia e Deus santificou esse dia. Ou seja, são 3 ingredientes principais diferentes dos outros dias da semana. No sétimo dia, Deus descansou, Deus abençoou e Deus santificou esse dia. E Deus está trazendo esse princípio novamente para o povo hebreu. Desde o momento da saída do Egito, levando o povo novamente a se voltar às verdades de Deus, incluindo a entender sobre esse Deus criador, o Deus verdadeiro, a compreender realmente a importância do sábado, o colocando agora no 4º mandamento da lei, escrita pelo dedo de Deus em tábuas de pedra, lá no Monte Sinai, a qual Moisés depois quebrou, mas Deus escreveu novamente, o colocando novamente, e agora Deus chama todo o povo para construir, podemos dizer assim, a casa de Deus, o tabernáculo, aonde Deus habitaria no meio deles, aonde as 12 tribos estariam então ao redor. E ali então, no santuário, a casa de Deus, Deus habitaria através então da nuvem durante o dia, através então da coluna de fogo durante a noite, perante a nuvem, aonde claramente, visivelmente, Deus queria habitar no meio deles. O Shekinah, a presença de Deus. Só que antes de construir o tabernáculo, Deus traz agora algumas instruções extraordinárias
e nos leva realmente a refletirmos a importância que Deus traz realmente ao quarto mandamento, que é realmente a guarda do sábado. Por isso, ele nos leva a estudarmos o livro de Êxodo, capítulo 35, no versículo 1 até o versículo 3. E aqui dentro desses versos, você vai perceber que Moisés, ele convoca todo o povo para reafirmar as instruções divinas. Ou seja, não é algo que vai ser dado agora. Lembra que Moisés ficou 40 dias lá no monte. E Moisés, então, ele recebeu como ele iria construir o tabernáculo. E dentro deste contexto, Moisés agora é chamado todo o povo para que Moisés possa reafirmar as instruções divinas. E aqui é algo muito importante. Por quê? Porque o fato de reunir a todos mostra que o santuário, junto com as ofertas, essa obediência que deveria ali acontecer, era para todos. Não era apenas para o sacerdote, não era apenas para Moisés, não era apenas para a tribo de Levi, que seriam então os sacerdotes que cuidariam do santuário, mas realmente essa obediência, essas ofertas, era realmente para todo o povo. E por isso Deus, ele manda reunir a todos. Esse é o primeiro ponto importante dentro desses versos. O verso 2 também do capítulo 35 nos leva a entender que Deus, antes de falar sobre a construção do santuário, de como realmente deveria ser construído, a importância de todos se envolverem na construção do santuário, antes de Deus falar sobre a construção, Deus reafirma, sim, reafirma o que, pastor? A observância do sábado. Isso mesmo, um dia separado como santo ao Senhor. Ou seja, um dia que pertence a Deus, porque, aliás, Jesus é o Senhor do sábado. Amém? Louvado seja Deus por isso, um dia que pertence a Deus. Então Deus ali claramente, ele vai reafirmar essa observância do sábado antes de começarem a construir o santuário. Isso mostra uma seriedade claramente relacionado à guarda do sábado. Uma seriedade, ou seja, um assunto com consequências também terríveis. E você vai ver ali exatamente consequências como morte, porque, aliás, o salário do pecado é a morte. E o que é pecado? Pecado é transgressão da lei de Deus. E o salário do pecado é a morte. Ou seja, se eu transgrido a lei de Deus, a consequência será a morte, se caso eu não me arrepender, se caso eu não buscar seguir os princípios de Deus e aceitar realmente a graça de Deus na minha vida. Porque sim, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Cristo pagou o preço pelo meu pecado, pelo seu pecado. Mas isso não significa que eu vou continuar em pecado. Eu preciso aceitar a graça e deixar que a graça realmente transforme a minha vida. E uma vez transformando a minha vida, será uma consequência. Andar em conformidade com a palavra de Deus. Andar em novidade de vida. Em seguir os princípios estabelecidos por Deus. E um desses princípios é ser fiel aos mandamentos de Deus. Porque, aliás, o próprio Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, é uma consequência de aceitar a graça de Deus. Não são os mandamentos que me salvam, é sim a graça em Cristo Jesus. É o sangue dele derramado na cruz do Calvário por mim. Mas se eu aceito realmente a graça de Deus na minha vida, eu sou fiel a esse Deus. Não para ser salvo, mas porque já estou salvo. Mas se eu não sou fiel a este Deus, é sinal que, na verdade, talvez eu ainda não tenha aceitado realmente a graça de Deus na minha vida. Por isso, Deus então reafirma a importância, a observância do sábado do Senhor. E esse ponto realmente é muito importante. Um dia separado como santo ao Senhor. Um dia que pertence a Deus. Uma seriedade, um assunto com consequências que levariam realmente à morte, se eles desobedecessem à observância do sábado. No versículo 3 do capítulo 35, nos leva ali também a uma ordem de não acender fogo. Mas o que seria realmente essa ordem, pastor?
Você precisa entender que a instrução aqui para eles, o contexto aqui é construir o santuário. Porém, antes de construir o santuário, Deus quer reafirmar, relembrá-los a importância de, no sábado, entenderem que é um dia separado para descanso, que é um dia separado para ser uma bênção na vida deles, um dia que deve ser santificado. E por isso, então, no verso 3, Deus faz uma ordem de não acender fogo, ou seja, era uma ordem direta para não fundir metais. Isso mesmo, não fundir metais e não produzir utensílios para o tabernáculo no dia de sábado. Isso eles não poderiam fazer em hipótese alguma. E esse ponto é muito interessante. Por que é interessante, pastor? Porque a missão, ela não anula o sábado. Ou seja, não anula a adoração ao nosso Deus. E esse ponto é muito importante nós realmente entendermos. Ou seja, nem mesmo o trabalho para construir a casa de Deus, o tabernáculo de Deus, onde Deus habitaria no meio deles, ou seja, nem mesmo o trabalho para construir a casa de Deus substitui a santidade do sábado. Olha só como esse é um assunto realmente muito relevante e muito importante. Nem mesmo o trabalho de construir a casa de Deus substitui a santidade do sábado. Que assunto interessante, né? Talvez você ainda não compreenda dessa maneira, mas Deus quer te mostrar através da palavra de Deus, claramente, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, a importância de entender que o nosso Deus é um Deus que nos dá instruções. O nosso Deus é um Deus que nos fala a importância de relembrarmos que Ele é o Deus Criador. E por Ele ser o Deus Criador, lá no 7º dia, Ele descansou para nos deixar como exemplo. E Ele separou esse dia para ser um dia realmente abençoado na sua vida, na minha vida, para ser um dia santificado, um dia de descanso. E aqui, dentro desse chamado a construir o tabernáculo de Deus, Deus claramente dá instruções que nem mesmo a casa de Deus, a construção da casa de Deus, substituiria a santidade do sábado. E essa ordem, então, nos leva a entender a importância de nós mantermos o sábado livre das atividades seculares. O sábado realmente deve ser dedicado ao Senhor. Amém? Louvado seja Deus por isso, porque entrando dentro da história, nós percebemos claramente a importância desse dia, um dia separado por Deus, que você possa buscar seguir esse princípio, o mandamento de acordo à palavra de Deus, porque o mandamento que está aí na sua Bíblia, em Êxodo capítulo 20, o 4º mandamento é: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Não é domingos e festas e guardas. Esse dia foi estabelecido dentro da história da igreja, especialmente por Constantino, em 321 depois de Cristo. E esse dia, então, a qual agora é observado pela igreja e pela humanidade, não é o dia que Deus deixou escrito com seu próprio dedo em tábuas de pedra. E aqui é algo muito importante para nós. A palavra de Deus nos diz: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Amém? Que você possa buscar seguir os princípios de Deus. E Deus claramente nos leva a entender o princípio do sábado do Senhor, também no contexto da construção do santuário. Amém? Louvado seja Deus por isso. Vamos lá para a lição de segunda-feira. Lição de segunda-feira, ofertas e o Espírito. Nos leva a estudarmos o livro de Êxodo, capítulo 35, no verso 4 ao 35, também o capítulo 36, no versículo 1 ao versículo 7. Aqui, alguns pontos são muito importantes. Primeiramente, é entender que Deus chama a todos. E Deus chama a todos não de uma maneira forçada. Esse ponto é muito importante nós compreendermos. Entendemos que o tabernáculo seria construído com ofertas voluntárias, ou seja, eles não eram forçados a trazerem as ofertas, mas deveriam trazer de todo o seu coração, ou seja, ofertas voluntárias, onde homens e mulheres, isso mesmo, ou seja, não apenas os homens, não apenas as mulheres, mas homens e mulheres deveriam cooperar com seus dons, com as suas habilidades,
dentro deste processo da construção do santuário. E amém, louvado seja Deus por isso, porque compreendemos que Deus chama a todos. Deus chama você que é uma criança, Deus chama você que é um juvenil, Deus chama você que é um adolescente, um jovem, Deus chama você que é uma mulher, Deus chama você que é um homem. Deus chama todos nós para se envolvermos na pregação do Evangelho, para se envolvermos na causa de Deus e anunciarmos que Jesus em breve vai voltar. Amém? Aqui, dentro do contexto do tabernáculo, Deus chama então homens e mulheres para que possam cooperar com seus dons e habilidades. Da mesma maneira, hoje Deus chama cada um de nós para cooperarmos o assunto da volta de Jesus com os dons que Deus nos concedeu, com as habilidades que Deus nos deu, para juntos, unidos, anunciarmos que Jesus em breve vai voltar. Amém? Você entende esse chamado na sua vida? Louvado seja Deus por isso, que você possa entender e colocar em prática todos os dias na sua vida. Amém? Louvado seja Deus por isso. No verso 21 do capítulo 35, você vai perceber ali que traz a instrução de coração disposto, ou seja, a missão ela prospera quando o povo se entrega de coração. E aqui é uma palavra muito importante, uma frase muito importante, de coração disposto. Que nós possamos também estar de coração disposto, cooperando, porque assim, realmente, o que vai acontecer? A missão vai prosperar quando nós realmente nos entregarmos de todo o coração ao nosso Deus. Louvado seja o nosso Deus por isso, porque assim realmente iremos perceber que o nosso Deus, ele nos capacita. E é importante você entender dentro desses versos que Deus não apenas capacita pastores, Deus não apenas capacita pregadores, mas Deus capacita com diferentes dons e talentos e habilidades. É Deus quem capacita para que você possa fazer a diferença na obra de Deus. E aqui dentro do tabernáculo, você percebe claramente acontecendo isso. Em Êxodo capítulo 36, verso 5, o povo estava doando com tanta alegria e generosidade que Moisés foi informado. Olha só o que Moisés foi informado. O povo traz muito mais do que é necessário. Assim, o que Moisés tem que fazer? Ele teve que interromper as doações. E aqui é algo muito importante, querido amigo, querida amiga. Quando há um coração disposto, a obra de Deus nunca carece de recursos. Amém? Porque o nosso Deus é dono de tudo. E Ele está no controle de tudo. O que talvez está faltando é realmente nós termos um coração disposto a ser fiel a esse Deus, a colocá-lo realmente em primeiro lugar na nossa vida. O povo deu tanto que sobrou. Isso ensina a confiar que quando há amor, haverá sempre abundância na obra de Deus. Amém? Louvado seja o nosso Deus por isso. Algumas aplicações dentro destes textos, dons diferentes, sim, há diferentes dons, mas Deus precisa e Deus quer usar o seu dom e talento que Ele te concedeu para a obra dele. São diferentes dons. Talvez você não tenha o dom de pregar, talvez você não tenha o dom de ensinar, mas o dom que Deus te concedeu, ele é necessário para a obra de Deus, assim como era necessário para a construção do tabernáculo, da casa de Deus. Amém? Louvado seja Deus por isso. E a importância de entendermos que todos, com esses dons diversos, devemos ser um só corpo, aonde Cristo é o cabeça. Devemos buscar essa unidade em Cristo, mesmo sendo diferentes, porque unidos em Cristo, nós faremos sempre o melhor para Deus. Amém? Louvado seja o nosso Deus por isso. Um outro ponto importante, e aqui eu já falei, é uma generosidade voluntária, onde a obra prospera quando nós ofertamos realmente com alegria, não por obrigação. Ou seja, que nós possamos ser fiel ao nosso Deus, que nós possamos ser pactuantes ao nosso Deus, que nós possamos ofertar ao nosso Deus com coração sincero, com alegria, não porque somos obrigados. Devolver o dízimo não porque somos obrigados, mas feliz em poder devolver aquilo que pertence ao Senhor. Ser pactuante não por uma obrigação, mas feliz em poder ofertar para a causa de Deus. Amém? Louvado seja Deus por isso, e é exatamente isso que acontece
na construção do tabernáculo, ao ponto de Moisés ter que interromper as doações, porque muito estava vindo. Que Deus possa nos abençoar também como igreja e que possamos também pensar dessa maneira e assim ver as bênçãos de Deus realmente acontecendo também com os nossos sonhos e objetivos que temos para as nossas igrejas. Que Deus possa nos abençoar a ter esse coração realmente generoso, a entender que o Espírito Santo capacita ainda hoje, concedendo talentos que não devem ser enterrados. O dom que Deus te concedeu, o talento que Deus te concedeu, ele deve ser usado na pregação do Evangelho. Amém? Louvado seja ao nosso Deus por isso. Vamos lá para a lição de terça-feira. O tabernáculo é construído. Eu quero aqui mostrar para você, na minha Bíblia, o tabernáculo. E aqui você vai ver o tabernáculo. Deixa eu só abrir aqui. Você vai ver aqui então o tabernáculo. Aqui você tinha então a parte do pátio, o altar de sacrifício, a pia, onde o sacerdote então se purificava, se lavava para entrar no santuário. Dentro do santuário você tinha então a parte do santo, que era a primeira repartição, e depois você tinha a parte do santíssimo, que era a segunda repartição. E ali você tinha então alguns utensílios dentro do santuário de Deus. E é importante nós frisarmos que esses utensílios, todos eles apontavam, eram um tipo de Cristo, porque nos levava ao sacrifício perfeito de Jesus, mas também à intercessão de Jesus. Ou seja, o sacrifício diário que ali acontecia no santuário representava que Jesus um dia iria morrer por nós. Mas o sacrifício anual, o dia do Yom Kippur, o dia da purificação, nos lembra que um dia Jesus hoje está intercedendo por nós no santuário celestial, mas um dia Jesus irá purificar todas as coisas e fará novo todas as coisas. Jesus voltará a este mundo e nos dará o privilégio de um dia poder estar com Ele face a face. Amém? Louvado seja ao nosso Deus por isso. Há um ponto muito importante dentro desses versos, aonde nos leva a estudarmos o livro de Êxodo, no capítulo 36, 38, 37, também o capítulo 39, nos levar a entender que o nosso Deus é um Deus que se importa com detalhes. Isso mesmo, um Deus que se preocupa com detalhes. E esses detalhes do tabernáculo eram um símbolo do plano da salvação. Por isso, eles não eram supérfluos. Deus se preocupa com os detalhes. Nosso Deus é um Deus que cuida das pequenas coisas. Nós pensamos que muitas vezes Deus só se preocupa com as grandes coisas, com os grandes feitos. Não, Deus se preocupa também com as pequenas coisas. Amém? Louvado seja ao nosso Deus por isso, porque cada detalhe nos leva a entender este Deus de ordem, a beleza, a sua santidade. Cada detalhe nos faz refletirmos na perfeição de Deus. Por isso, fica a dica para você ler esses capítulos e entender cada detalhe, porque cada detalhe nos leva a entender essa perfeição de Deus. Cada construção, cada costura ali estabelecida no santuário, cada bordado ali estabelecido, cada peça de ouro ali estabelecido, ensina também que o trabalho, sim, o trabalho agora nosso, ele deve ser para Deus e ele deve ser feito com excelência. Isso mesmo, nós devemos fazer tudo para Deus com excelência. Darmos sempre o nosso melhor para Ele. Amém? Louvado seja ao nosso Deus por isso, porque no tabernáculo nós percebemos claramente isso acontecendo. Nós percebemos que o nosso Deus, Ele é um Deus pedagógico. E eu gosto muito dessa expressão utilizada para Deus, porque o nosso Deus, Ele é um Deus pedagógico. E Ele nos ensina que adorar e servir a Deus deve ser conforme a sua orientação. Ou seja, Deus orienta, faça dessa maneira, filho, faça dessa maneira, filho, está aqui os mandamentos de Deus, filho, está aqui os meus estatutos, filho, está aqui uma ordem do que você pode comer, do que você deve se abster, está aqui uma ordem de quem é aquele que intercede por você, está aqui na palavra de Deus que há um só intercessor, que é Cristo Jesus.
Você não deve buscar outros intercessores na sua vida. Está aqui na palavra de Deus que nós não devemos fazer imagem de escultura. Está aqui na palavra de Deus que há um dia separado por Deus, e esse dia não é a sexta-feira, esse dia não é o domingo. Sim, todos os dias são do Senhor, mas há um dia diferenciado, um dia a qual Deus colocou 3 ingredientes diferentes dos outros dias da semana, a qual Deus descansou, a qual Deus abençoou, a qual Deus santificou. A esse dia há uma orientação de Deus. Deus nos mostra qual é esse dia, que é o sábado. Ou seja, claramente, quando nós olhamos para esse Deus pedagógico, ele nos ensina que adorar e servir a Deus deve ser conforme a sua orientação e não conforme a nossa criatividade ou o que eu penso. É certo que muitas vezes é muito saudável você ser criativo, porém a criatividade ela nunca pode passar por cima do que Deus realmente nos ensina. Porque antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Se a minha criatividade, se a maneira que eu acho que está certo, ela é diferente da maneira que Deus me ensina através da palavra de Deus, eu estou errado. Porque eu tenho que seguir o que a palavra de Deus me ensina. O nosso Deus é um Deus pedagógico. O nosso Deus é um Deus que nos ensina, que nos orienta o que fazer, como fazer, onde fazer, até que Ele venha. Amém? Louvado seja Deus por isso, porque quando nós olhamos para a construção do tabernáculo, nós percebemos através das cerimônias, nós percebemos através dos rituais que ali aconteciam, um Deus pedagógico, um Deus que ensina que sim, Ele é um Deus que perdoa os nossos pecados, mas Ele ensina que o salário do pecado é morte, por isso havia morte, haviam sacrifícios de animais diariamente, mas Ele também nos ensina que assim como acontecia um dia do ano, o dia do Yom Kippur, haverá também um dia onde Deus irá voltar a essa terra, e Deus irá purificar essa terra, e Deus fará novo todas as coisas, e o pecado não mais existirá, e teremos a oportunidade e o privilégio de estar com Jesus face a face. Louvado seja ao nosso Deus, por isso que possamos realmente crer e confiar nesse Deus, um Deus pedagógico, que nos ensina o que fazer, como fazer, onde fazer, para nós não sermos enganados pelo inimigo de Deus. Vamos lá para a lição de quarta-feira. A lição de quarta-feira traz o título A Presença de Deus no Tabernáculo. Nos leva a estudarmos o livro de Êxodo, capítulo 40, que na verdade mostra a transição do Sinai para essa presença contínua agora no tabernáculo. Agora de Deus no meio do povo, ali no tabernáculo, que é erguido com obediência em resposta a essa instrução de Deus. E por ser erguido com obediência, Deus traz então a sua glória perante o tabernáculo, o Shekinah, a presença de Deus visível com a nuvem durante o dia e com a nuvem de fogo à noite. Esse Shekinah, a presença de Deus no meio do povo. Ou seja, quando somos obedientes a Deus, Deus então quer habitar no nosso meio. E amém? Louvado seja Deus por isso. Nos leva então a estudarmos o livro de Êxodo, capítulo 40. E aqui alguns versos são importantes no capítulo 40. Eu coloquei aqui na minha lição o verso 34, a entender que a mesma nuvem que guiava então os hebreus desde o Egito, agora se manifestava então fisicamente ali sobre o tabernáculo. E também o verso 35, onde a manifestação da glória do Senhor era tão intensa, olha só, era tão intensa que nem Moisés conseguiu entrar na tenda. E essa intensidade da glória de Deus mostra então a sua santidade, ao ponto de nem Moisés conseguir entrar no tabernáculo. Moisés, ele entra no tabernáculo apenas na inauguração, ele entra no local santíssimo, e após isso então, somente o sumo sacerdote poderia entrar no local santíssimo, no dia da expiação, que acontecia então uma vez ao ano. Está lá no livro de Levítico, capítulo 16, no versículo 2 e também o versículo 17. O autor da lição traz também aqui um paralelo muito interessante. Ele coloca assim: em 3 ocasiões o Antigo Testamento afirma que uma obra foi acabada. A primeira delas é no fim da semana da criação, quando Deus destacou que suas obras criativas foram concluídas, Gênesis capítulo 2, verso 1 ao 3. A segunda delas é na conclusão do tabernáculo, onde o texto bíblico declara
Assim Moisés acabou a obra, Êxodo 40, verso 33, e a terceira delas, quando Salomão terminou a construção do templo, em 1 Reis, capítulo 7, verso 51. E ele coloca assim: essa conexão entre a criação e o santuário de Israel aponta para uma dimensão cósmica, quando o Senhor habitará com os redimidos na Nova Jerusalém, que será o tabernáculo de Deus. Amém? Louvado seja Deus por isso. Por isso, permita-me aplicar aqui algo muito importante. Hoje nós não temos a nuvem ou o fogo, mas nós temos sim a presença do Espírito Santo na nossa vida. João, capítulo 14, verso 16 ao verso 17. O mesmo Deus que habitava no meio do povo, no livro de Êxodo, é o mesmo Deus que hoje quer habitar no nosso meio. Hoje ele habita através do Espírito Santo. Hoje ele quer entrar na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente. Por isso, todos os dias, ele está à porta do nosso coração, batendo, pedindo para entrar. Por isso que você possa aceitar que Deus faça parte da sua vida e se conectar cada vez mais com esse Deus, se preparando para um dia estar com ele no céu. Amém? Louvado seja Deus por isso. E aqui chegamos à lição de quinta-feira que nos diz: Jesus fez sua tenda com a humanidade. João capítulo 1, no versículo 14. Aqui há algo muito importante, porque o verbo habitar, esquenocem, ele é o verbo que pode ser traduzido armou sua tenda ou tabernaculou entre nós. Esse verbo, então, habitar, ele pode ser traduzido tabernaculou entre nós. Ou seja, no deserto Deus habitava no meio do povo através do tabernáculo. Em Cristo, Deus veio habitar pessoalmente entre os homens. Mateus capítulo 1, verso 23. O Deus Emanuel, que quer dizer o quê? Deus conosco. Deus tabernaculou. Deus armou sua tenda. Deus agora, através de Jesus, ele faz o quê? Ele habita pessoalmente entre os homens. Amém? Louvado seja ao nosso Deus por isso. E a glória que enchia o tabernáculo, em Cristo, a glória de Deus é revelada em forma humana. João capítulo 1, no versículo 14. Ou seja, o Deus eterno desceu até nós como um de nós, para nos garantir que ele realmente é Emanuel, Deus conosco. Amém? Louvado seja o nosso Deus por isso. A lição também nos leva a estudarmos Apocalipse capítulo 21, versículo 1 ao 3. Eu queria abrir esse texto e aqui encerrar a lição dessa semana. Livro de Apocalipse, capítulo 1, capítulo 21, no versículo 1 e também até o versículo 3. Capítulo 21, que diz assim: Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparado como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Amém? Louvado seja ao nosso Deus, porque esses versos nos levam a compreender algo muito importante. Novos céus e nova terra, ou seja, uma renovação completa. Isso mesmo, claramente, aonde não haverá mais separação. Por isso João, na ilha de Patmos, ele está ali cercado pelo mar, e ele olha para aquele mar e ele diz: o mar não mais existirá. Ou seja, não haverá mais separação. João estava separado da igreja, estava separado da sua família. E ao olhar a visão do novo céu e da nova terra, ao olhar agora para aquele mar, ele escreve: o mar não mais existirá. Não haverá mais separação. Poderemos estar com os entes queridos que descansam no Senhor novamente. Poderemos estar com Deus face a face, e não mais haverá esse mar que nos separa, não mais haverá separação, porque quando Deus fará nova todas as coisas, será para todo o sempre. Amém? Louvado seja ao nosso Deus por isso. João vê a Nova Jerusalém, a cidade santa, uma esposa adornada para o seu marido, um símbolo de pureza e união com Deus, intimidade com Deus.
a qual nós devemos buscar todos os dias da nossa vida. Por isso, esse crescimento em Cristo, uma intimidade com Deus, uma pureza, cada vez mais nos aproximarmos de Deus e seguirmos as suas verdades, sermos fiéis a este Deus, seguirmos os princípios estabelecidos por Ele através da palavra de Deus na nossa vida. Que nós possamos compreender esse ponto muito importante, que nós possamos entender sobre o tabernáculo de Deus com os homens, aonde Deus literalmente habitará com o seu povo e veremos enfim a sua face, face a face. Amém? Louvado seja o nosso Deus. O tabernáculo no deserto era uma sombra. Hebreus capítulo 8, versículo 5 irá falar sobre isso. O tabernáculo no deserto era uma sombra do plano divino. Um Deus que morreu por nós, pagando o preço pelo meu pecado, pelo seu pecado. Um Deus que almeja em breve estar face a face conosco. E é isso que você almeja também? Estar com Jesus face a face? Que essa possa ser sua vontade. Que você almeje realmente estar com Deus. Por isso, busque seguir sempre os princípios de Deus. Busque sempre colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Entenda que esse Deus didático, esse Deus pedagogo, Ele te ensina, Ele quer te dar instruções para te auxiliar a se preparar para muito em breve estar com Ele, quando Ele voltar para nos buscar. Amém? Que Deus possa te abençoar grandemente e que realmente você possa ter aprendido muito dentro da lição desse trimestre, mas buscar realmente colocar em prática na sua vida esses ensinamentos. Busque sempre colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Amém? Feche seus olhos neste momento e vamos falar com Deus. Pai querido, obrigado, Senhor Deus, por esse ensino tremendo da lição da escola sabatina. Ilumine, Senhor, a nossa mente para que possamos não apenas aprender, mas colocar em prática os teus ensinamentos na nossa vida. Nos ajude, ó Pai, a entender que o Deus Todo-Poderoso quer sempre habitar no nosso meio. Hoje Ele quer habitar no nosso coração, na nossa mente. E um dia, quando voltar nas nuvens dos céus com poder e grande glória, quer nos dar a oportunidade de estar com Ele face a face. Que essa vontade, ó Pai, possa também estar no nosso coração, a cada dia, a cada momento, se preparar para a volta de Jesus. Em nome de Jesus é a minha oração. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Amém.